Bom dia, boa tarde, boa noite, esposa linda, maravilhosa, filhas, duas filhas lindas, maravilhosas, presente de Deus em nossas vidas, irmão carnal, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, tia, tios, primos, primas, parentes, irmãos em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração para que continuamos essa jornada maravilhosa de Êxodo, transcrita das Escrituras Sagradas para a Bíblia Sagrada, queridos e queridas. Amém? Vamos fazer uma oração poderosa. Eterno Pai, eterno Deus, Pai Santo, nós nos reunimos agora, nesse instante, diante de Ti, Senhor, para sempre estarmos presentes da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, diante de Ti em espírito e em verdade, abrindo os nossos corações, a Tua voz que fala através desse livro de Levítico, que estamos aqui presentes, Senhor, meditando na Tua palavra, para nos restaurar, nos fortalecer e nos dar o verdadeiro entendimento do Teu Espírito. Que, Senhor, nos capítulos de 7 até o final desse livro, vemos que Tu, ó Senhor, ensinaste o Teu povo a ofertar, a purificar, a se consagrar, a permanecer em Tua presença. Ó Deus Pai amado, Criador de tudo e do inexistente, Tu nos mostraste que sem santidade ninguém verá o Senhor. Tu nos lembraste que cada oferta deveria ser temperada com o sal da aliança, símbolo da pureza, da fidelidade eterna. Ó Pai, nessa hora, nesta manhã, nesse dia, nesse bom dia, nessa boa tarde, nessa boa noite, para aqueles irmãos que já saíram, estão saindo ou vão sair, ou aqueles que estão chegando, tanto presencialmente como online, nós reconhecemos, ó Pai, que tudo aqui nesse livro de Levítico, Pai Todo-Poderoso, aponta para o Teu Filho amado Jesus o Cristo, o Cordeiro perfeito, porque nenhuma oferta de gado, de carneiro ou de cabra poderia nos salvar, nenhum sacerdote humano poderia nos sustentar, mas o Teu Filho na cruz foi o sacrifício completo, definitivo e eterno, ó Pai amado, definitivo e eterno. Senhor, hoje clamamos, nada além do sangue de Jesus pode nos justificar, nada além do sangue de Jesus pode nos purificar, nada além do sangue de Jesus pode nos dar paz verdadeira. Que cada irmão e irmã aqui presente, ó Pai, nossas filhas, nossas esposas, a família, aqui a ouvir este chamado, faça com que nós venhamos entender que Levítico não é apenas história, mas vida, é terapia da alma, é cura do coração. Quando as leis apontam para a santidade, o Teu Espírito nos
nos lembra que devemos renovar as nossas mentes. Quando as festas apontam para a celebração, o Teu Espírito nos chama à comunhão. Quando os votos e consagração apontam para compromisso, o Teu Espírito, ó Deus, nos fortalece em fidelidade. Pai amado, que esta entrada seja como o som de trombeta para os irmãos aqui presentes nessa manhã, nessa tarde e nessa noite. Um chamado à pureza, um chamado à comunhão, um chamado à santidade. E que as famílias sejam restauradas. Que as feridas emocionais sejam saradas. Que as prisões espirituais sejam quebradas. E que os lares sejam cheios da presença da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. 3 pessoas diferentes em uma única santidade. O Criador de tudo e do inexistente. Que os lares sejam cheios do Teu aroma suave, ó Deus, como as ofertas que subiam ao céu. Assim, como nesse livro de Levítico, ó Deus, os capítulos que nós vamos meditar, orar, chorar, entregar o nosso entendimento, para que o Espírito Santo nos oriente, nos console. Os capítulos 17 ao 27, Senhor, que o Senhor nos ensina a permanecer em Tua presença, não somente a mim, a minha esposa, não somente as nossas filhas, não somente as cunhadas, o nosso irmão carnal, os nossos sobrinhos, sobrinhas, os nossos tios, tias, os nossos primos, a nossa congregação, os nossos diáconos, diaconisas, os nossos pastores, pastoras. E assim, ó Deus, que o Senhor nos ensina a permanecer eternamente na Tua presença. Pedimos, ajude-nos a viver uma vida temperada com o sal da aliança e andar em santidade nos pensamentos e falar com graça em nossas palavras e servir com integridade moral, caráter de Cristo Jesus e servir com integridade em nossos corações, em nossas mãos e viver com amor em nossos relacionamentos familiares, com a nossa família, as nossas filhas, filhos, os nossos amigos, a nossa congregação. E agora, Senhor Deus, unidos como irmãos, pensamos cantar com toda a força e toda a fé, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, pois é nesse sangue que encontramos vida, é nessa cruz que encontramos paz, é nessa aliança que encontramos o sabor da eternidade. Nós te adoramos, Senhor, e te entregamos este culto, essa meditação, essa adoração, esta oferta viva, e tudo isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, 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 amém. Irmãos e irmãs, que benção, receba essa oração, meu irmão, na sua vida. E aqui nós estamos de novo, estamos novamente caminhando em três dimensões, tridimensionalmente
essa caminhada desde aonde começamos, meu irmão, minha irmã, no primeiro livro, Gênesis, o segundo livro que temos ali, queridos irmãos, Êxodo, e o terceiro livro aqui, Levítico, queridos, queridas, irmãos e irmãs, estamos começando. Essa palavra, nada além do sangue, conecta eu, você, nós, a igreja, ao tema da expiação, e também conecta com o Santo Espírito de Deus e nos dá o poder através da palavra do Deus Espírito Santo, nosso orientador, nosso consolador, o nosso orientador para a nossa caminhada nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. É o que nos fortalece para a ministração dessa poderosa palavra aqui presente, queridos. E aqui, nesse roteiro litúrgico de abertura que nós estamos, meu querido irmão, minha querida irmã, nos traz um pequeno e grande resumo que nós iremos fazer, meu irmão. Levítico capítulo 1, como nós já vimos, na parte 1, de 1 a 27, vamos dividir aqui em blocos, no formato passo a passo, para que eu e você, nós possamos, no púlpito aqui, captar essa mensagem e ter esse impacto em nossa mente, em nossa vida, queridos, queridas. Meu irmão, minha irmã, capítulo de 1 a 7, temos a oferta, como nós já vimos. O livro começa revelando como o homem pecador pode se aproximar do Deus Santo. São apresentados as 5 ofertas: o holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Todas apontam essas ofertas para o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito. Sem derramamento de sangue, irmão, irmã, filhas, esposa, linda, maravilhosa da minha vida, nossas filhas, linda, maravilhosa, presente de Deus, não há remissão dos pecados. Cunhada, irmão carnal, aqui entendemos que cada altar erguido em Levítico já estava anunciando a cruz do Calvário. Sobrinhos, sobrinhas, os capítulos de 8 a 10 de Levítico, o sacerdócio. O sacerdócio. Sobrinha, depois de falar das ofertas, Deus consagra os sacerdotes, onde Arão e seus filhos são preparados para o ministério. A congregação exige santidade e obediência. Nadab e Abiú, sobrinhas, morrem a oferecer fogo estranho. Sobrinho, Deus nos ensina que servir em sua casa não é espetáculo, é reverência e entrega total. Diaconisa, pastores, pastoras. Mas continuando essa caminhada com a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Jesus Cristo, 3 pessoas diferentes em uma única santidade, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao capítulo de 11 a 15. A pureza. Deus é santo
e seu povo também deve ser santo. Tias e tios, aqui nós temos leis sobre animais puros e impuros, purificação após o parto, regras sobre doenças e impureza. Não é apenas o exterior que importa, mas um coração purificado diante do Senhor. E assim nós continuamos no capítulo 16. O coração do livro é o capítulo 16. Chegamos aqui, tias, tios, primos, primas, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, no capítulo 16, eu e você. Chegamos no coração do livro de Levítico. Chegamos ao centro do livro, capítulo-chave, o dia da expiação. O sumo sacerdote entra no Santo dos Santos uma vez por ano, meu irmão, minha irmã. Ali o sangue do sacrifício cobre os pecados da nação. O bode expiatório leva a culpa para o deserto. E tudo isso vem aponta para o nosso Deus Jesus, o Cristo, o nosso sumo sacerdote, para Cristo. Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, irmãos e irmãs, que entrou uma vez por todas no Santo dos Santos celestiais e nos garantiu acesso. Nos garantiu o que, filhas? Acesso direto ao Pai. Por isso eu e você não precisamos mais de seguir, mas sim ouvir líderes religiosos, seitas, pastores, diaconisa, nós, seguir falsas religiões, coaches, autoajuda, mas seguir somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sumo sacerdote eterno que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos celestiais e nos garantiu acesso direto ao Pai. Queridos, queridas, primos. Mas continuando, dos capítulos 17 a 27, como permanecer na presença de Deus. De 1 a 16 aprendemos como chegar à presença de Deus, diácono, diaconisa. De 17 a 27, irmãos e irmãs, filhas, famílias, amigos, aprendemos como permanecer nela. E no capítulo 17, o sangue pertence a Deus. Meu irmão, minha irmã, capítulo 18 a 20, santidade no corpo, na família e na sociedade. Queridos, queridas, capítulo 21, 22, santidade do sacerdócio. Os capítulos 23 a 25, as festas sagradas, o sábado, o jubileu. Irmão e irmã, no capítulo 26, bênção e maldição. Filhos, no capítulo 27, podemos meditar votos e consagração. Bom dia e nessa boa tarde, nessa boa noite, meu irmão, minha irmã, você que já saiu, está saindo, ou vai sair ou está chegando. O chamado de Levítico é claro: sede santo, diácono, diaconisa, pastores, porque eu sou santo, diz assim a palavra de Deus. Levítico nos mostra um Deus que deseja habitar, morar, permanecer no meio do seu povo. Deus abre o caminho, irmãos e irmãs, através do sacrifício. Cunhadas, esse livro de Levítico, e em Levítico, aqui
aqui Deus nos mostra que exige santidade no serviço. Aqui também Deus nos mostra e nos ensina a pureza na vida diária, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, e nos lembra que em Cristo Jesus, eu, você, nós, irmãos e irmãs, temos acesso permanente à sua presença. Hoje podemos entrar confiadamente, amigos, amigas, no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado e o sangue do Cordeiro nos purificou, meu amado, minha amada. E é diante dessa mensagem que eu e você vamos declarar juntos que só há poder no sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Diga, filha, presente de Deus em nossa vida, nada além do sangue de Jesus. Diga, pastores, pastoras, nada além do sangue de Jesus. Irmãos presenciais e irmãos online, diga, nada além do sangue de Jesus, do sangue de Jesus. O livro de Levítico, meu irmão, minha irmã, não é apenas um manual de sacrifícios e rituais antigos, filha, sobrinhos, primas, mas sim um guia terapêutico, espiritual e humano. E eu vou conectar com você, filhas, você que gosta de terapia, depender de pessoas, mas quando você passa a depender exclusivamente do Deus Espírito Santo, do Deus Jesus do Cristo, do Deus Criador, você se torna livre. As pessoas te escravizam, coach te escraviza, seita te escraviza, rituais te escravizam, mas quando você passa a ter o entendimento verdadeiro das Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, transcrita na Bíblia Sagrada, você passa a ter liberdade espiritual, sociológica, psicológica. Porque aqui fala de cura interior, disciplina, ordem e santidade. Queridos, amados irmãos e irmãs, pode ter certeza que quando eu, você, nós abrimos o livro de Levítico, vemos mais do que leis e sacrifício. Vemos o coração de Deus chamando o seu povo para santidade, saúde e restauração. Cada capítulo aqui, irmãos presenciais e online, cada capítulo aqui é um tratamento divino. Filhas, você que ama terapia, é uma terapia do céu para a cura da sua, minha, nossa alma e para a alma humana. Essa mensagem, ela percorre toda a Escritura Sagrada, desde lá de Salmos, sobrinhos, sobrinhas, até o Apocalipse. Não seja enganada por pastores, pastoras, por diácono, diaconisa, irmãos e irmãs, filha, sobrinha, por papa, bispo, papagaio, periquito, santinho de roupinha. Seja livre no entendimento e estudo da palavra, porque quando você conhece a palavra de Deus, ela te liberta, e o pão vivo que é Cristo passa a viver na sua vida em liberdade. O livro de Levítico, com uma conexão, já tem uma conexão terapêutica, psicológica, filhas, cunhadas, sociológica e prática, desde que você busque, medite, analise, entenda. Tudo isso já serve para você, para mim, para nós verdadeiramente cristãos, para a família e para a nossa verdadeira congregação, queridos, queridas. Filhas, como terapia da alma, Levítico nos fala das ofertas. Isso nos dá uma cura terapêutica na sua alma, na minha vida. Filhas, cunhada, família, irmãos presenciais online. Porque Levítico de 1 a 7, se você meditar, ensina que a culpa precisa ser colocada diante de Deus. Levítico de 1 a 7, meu irmão, minha irmã. Guardar rancor ou pecado
escondido gera peso emocional. Levítico de 1 a 7, parentes, amigos, o sacrifício nos lembra que precisamos, eu, você, nós, liberar e confessar. Filha, você que adora, que ama a psicologia, vai ali, vai num psiquiatra, ou então você vai num terapeuta, vai fazer sua terapia. E é chique hoje falar, né? Vou para minha terapia. Você já viu quanto mais doente a gente está, mais doente o inimigo quer que a gente fique, e a gente acaba se fazendo de coitado. Aí você entra ali, meu irmão, numa sala, fica ali por 1, 2 horas, paga uma fortuna e vai várias vezes e sai da mesma forma que você estava. Assim aconteceu comigo, porque quando você fecha aquela porta, você está no mundo sozinho novamente, meu irmão, minha irmã. E aí você passa, com a presença do entendimento da palavra de Deus e de Cristo Jesus e do poder do Espírito Santo, de ser libertado das garras, dos domínios das pessoas, de governo, de remédios e muitas outras coisas, querido. Aqui, Levítico de 1 a 7, trabalha psicologicamente o senso de responsabilidade, filha. O erro precisa ser reconhecido e tratado na nossa sociedade ou sociologicamente. Levítico de 1 a 7 você pode trazer para a meditação que nos ensina e ensina também ao povo da época e a nossa hoje ainda, disciplina comunitária. Todos sabem que há um padrão comum de reconciliação. Mas filhas, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, aonde eu, você, nós podemos aplicar, meditar Levítico de 1 a 7. Aonde posso melhorar? Aonde eu posso melhorar? Aonde você, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, irmãos, irmãs, sobrinho, sobrinha, pode melhorar? Confessando as minhas falhas, as suas falhas, as nossas falhas, e aprendendo a perdoar. E como é difícil perdoar, né, irmão, irmã? A minha família pode melhorar praticando o perdão e a reconciliação entre nós. O cristão pode melhorar, não se justificando, mas, irmão, irmã, mas reconhecendo a sua dependência em terapias diárias, drogas, roubo, prostituição, vape, cigarro, álcool. Lógico que não, meu irmão, minha irmã. Mas reconhecendo a sua dependência do Deus Jesus o Cristo, o único a ser prostrado, adorado e louvado como cego de nascença o fez. Sem derramamento, meu irmão, minha irmã, sem derramamento de sangue, não há perdão. Sem perdão não há, filhas, saúde emocional e nem relacionamentos duradouros. Meu irmão, Levítico de 1 a 7, as ofertas, cura da culpa, da restauração dos relacionamentos, porque assim diz em Salmo. Lembra lá, meu irmão, minha irmã, diácono, diaconisa, o que diz lá em Salmo? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32, versículo 1. Diácono, diaconisa, pastores, o salmista sentiu o peso da culpa, filhas. Irmãos, irmãs, mas encontrou alívio no perdão de Deus.
Lembra lá o profeta Isaías? Profeta Isaías 53:5. Faça uma viagem aí em profeta Isaías 53, versículo 5. O que ele diz, o profeta Isaías? O que Isaías anuncia, queridos? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, eu, você, nós fomos sarados. Também nós somos todos conectados, porque quando você faz uma viagem para a meditação nos evangelhos dos apóstolos de Cristo Jesus, João Batista aponta para Cristo Jesus, meu irmão. João 1:29. Ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu amo essa passagem, meu irmão. O apóstolo Paulo também nos relata que em 1 Coríntios 5:7, Cristo é o nosso sacrifício pascal. João vê o Cordeiro no trono, meu irmão. Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse 5:12, digno é o Cordeiro que foi morto, meu irmão. Você que gosta de terapia, como que nós podemos conectar isso terapeuticamente em nossa vida? Psicologicamente, meu irmão, minha irmã, cunhadas, cunhados. Precisamos aprender a confessar e liberar a minha culpa. Na nossa sociedade, ou sociologicamente, precisamos perdoar verdadeiramente uns aos outros para vivermos numa verdadeira comunidade. Precisamos descansar no sacrifício de Cristo. Quando você entende isso, filhas, parentes, amigos, amigas, nós temos o descanso eterno da nossa alma e do nosso dia. E você pode perguntar, irmão, irmãs, aonde eu posso melhorar? É só reconhecer a minha, a sua, nossas falhas, como já tenho. Aonde a minha família pode melhorar, aonde eu posso melhorar, como eu posso melhorar. E quando nós partimos lá pelo capítulo 8, 10, né, o sacerdócio ensina que servir exige limites. Quando os filhos de Arão, meu irmão, minha irmã, ofereceram fogo estranho, mostraram impulsividade e descontrole. O que é isso aí nos mostra? O sacerdócio errado. Aqui nesse capítulo, meu irmão, minha irmã, o capítulo de 8 a 10, ele nos mostra uma falha e nos mostram que líderes precisam dar exemplo. Uma comunidade saudável precisa de líderes maduros, fortes. E você pode perguntar novamente, nesse capítulo, nessa mensagem, onde eu posso melhorar? Lógico, tendo disciplina no falar e no agir. Onde a minha família pode melhorar? Lógico, minha igreja, cada um assumindo a sua responsabilidade com equilíbrio. O cristão pode melhorar aonde? Respeitando a ordem de Deus e vivendo com reverência e santidade. Meu irmão, minha irmã, congregação, líderes religiosos, diáconos, diaconisas e pastores. O líder precisa ser íntegro, puro de coração, de atitudes, pois sua vida influencia a comunidade inteira, meu irmão, minha irmã. E continuando em Levítico, dos capítulos 8 a 10, o sacerdócio. Aqui temos a disciplina, reverência e liderança saudável. Lembra lá, meu irmão, minha irmã?
em Salmo 24, de versículo 3 a 4, o que ele nos diz? Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Mas também nós indo para profeta Jeremias, ele denuncia líderes infiéis. Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas. Jeremias 23, 1. Diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas. Mas Jesus denuncia os fariseus, diácono, diaconisa, pastores, irmãos e irmãs, guias, cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Mateus 23 a 24. Meu irmão, minha irmã, você lembra que apóstolo Pedro fala: vós sois sacerdócio real, nação santa? Lá em Pedro 2,9, não, Pedro 1 Pedro 2,9, queridos. E lá no último livro, final de tudo, Apocalipse, Cristo Jesus é visto como sumo sacerdote no meio dos cordeiros. Apocalipse 1:13. Irmão, se você traz isso para a sua vida, filhas, queridos, psicologicamente o líder precisa, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, aprender autorregulação emocional. Uma comunidade, uma congregação, uma família só é saudável se seus líderes forem íntegros. A cura, a terapia que nos traz aqui, o serviço precisa ser feito em reverência. Aonde posso melhorar? Essa é a pergunta. Na disciplina pessoal, onde a minha família, eu, você, nós podemos melhorar em assumir responsabilidades com maturidade, onde a igreja pode melhorar, a nossa congregação, lógico, servindo a Deus com temor, tremor e reverência e mudança de comportamento. Meu irmão, minha irmã, e é assim que nós andamos e continuamos nessa caminhada linda, maravilhosa. De 11 a 15, queridos, nos fala a pureza, fala da higiene, cuidado com o corpo, prevenção, mostrando que Deus se importa com a saúde física e mental. De 11 a 15 nos ensina sobre os limites emocionais, separar aqui o que edifica do que contamina, cria cultura de cuidado coletivo, todos devem zelar pela saúde do povo, meu irmão, minha irmã. E a pergunta, nesses capítulos, aonde é de 11 a 15, onde é que eu posso melhorar? Aonde é que você pode melhorar? Aonde é que nós podemos melhorar? Meu irmão, minha irmã, aqui nós temos, meu irmão, minha irmã, a melhora espiritual quando você medita, quando você elimina hábitos que contaminam o corpo e mente, drogas, álcool, prostituição, mentira, roubo, matança. Mas e a sua família, onde pode melhorar?
na meditação, na terapia desses capítulos, cuidando da sua alimentação, porque o seu corpo, meu irmão, minha irmã, é o templo do Espírito Santo, do descanso, da saúde emocional. O cristão pode melhorar filtrando o que entra pela mente, saindo dessas novelas promíscuas, dessas músicas nojentas do mundo, meu irmão, minha irmã, aonde verdadeiros cristãos ainda estão em cima do muro, e aquele que está em cima do muro ainda pertence ao inimigo, porque o mundo jaz do inimigo, filtrando o que entra pela mente da sua família, através das iguarias do mundo, novelas promíscuas, e pelo coração, meu irmão. Pureza é saúde integral, física e mental, espiritual e familiar. Levítico de 11 a 15, meu irmão, minha irmã, filhas, nos mostra aqui santidade no corpo e na vida cotidiana. Cada capítulo, cada versículo dá para meditarmos eternamente, meses e meses. Santidade no corpo e na vida cotidiana. Lembra lá, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, em Salmo 51:10? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amo o profeta Ezequiel. O que o profeta Ezequiel falou em 36:25? Diácono, diaconisa? Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificado. Os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo nos relatam nos evangelhos de Marcos 1:4, meu irmão, minha irmã. Jesus ali, ele faz o quê, filhas? Purifica o leproso. O que é impuro se torna limpo, filhas. Olha que lindo. O apóstolo Paulo declara: o vosso corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19. Por isso que nós, a partir do momento que eu fui batizado e minha esposa, simplesmente nas águas, para mostrar ao púlpito ali que eu estava querendo mudar de vida, e mudei, mas ali também fui batizado no Espírito Santo, aonde parei de prostituir, de beber, aonde eu e minha esposa paramos de usar e saborear as iguarias malignas desse mundo, e passamos a ter a santidade. Eu passei a entender que eu sou templo do Espírito Santo. Por isso eu tenho que cuidar da minha diabetes, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, espiritual, andar com pessoas decentes, não que te levam para o buraco, para usar droga, prostituir, mas pessoas que te levam para reconstruir a sua família. Que o objetivo dessa nova sociedade, de novo sistema de governo, é destruir a sua família e trazer o controle total para o controle total da sua vida, meu irmão, minha irmã. Apocalipse, o último livro, no final de tudo, aonde o apóstolo João tem uma visão eterna na presença de Cristo Jesus. Ali nos diz: bem-aventurados que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22:14, meu irmão, minha irmã. Psicologicamente, filhas, eu, você, nós precisamos filtrar o que entra em nossa casa, em nossa mente. Você, mulher cristã, você, homem cristão, você é o responsável pela sua casa. Não deixe seus filhos ficarem horas e horas em videogames.
pastores, pastoras vendo televisão, filmes de terror, tudo isso vem moldando o seu caráter. E pastores e diaconisas e irmãos evangélicos continuam bebendo, continuam usufruindo das iguarias do Egito, do mundo. Meu irmão, precisamos filtrar o que entra em nossa mente, em nossa casa, na nossa congregação. Precisamos de ambientes puros e saudáveis. Mas o que isso tem a ver terapeuticamente? Qual a terapia de graça que você tem aqui que pode mudar a sua vida? Meu irmão, minha irmã, precisamos de limpeza espiritual diária. Filhas, aonde posso melhorar? A pergunta novamente. Cuidando do seu corpo e da sua mente, da nossa mente, aonde minha família pode melhorar, tendo hábitos, meu irmão, minha irmã, filhas saudáveis, pastores, diáconos, diaconias, sobrinhos, sobrinhas e santos, e aonde a igreja pode melhorar, diáconos, diaconias, pastores, sendo um povo separado, verdadeiro, com arrependimento e mudança de comportamento para a congregação, não, sendo um povo separado para Deus, meu irmão, minha irmã. E no capítulo 16, queridos, o dia da expiação, o dia da expiação, aqui nos ensina que, filhas, se você quer uma terapia, aqui é uma terapia para você. Ensina que eu e você precisamos de momentos de reconciliação total, liberar pesos e deixar Deus levar a nossa culpa. Meu irmão, minha irmã, psicologicamente isso trabalha aqui o conceito de recomeço, porque todo ano, filhas, parentes, famílias, todo ano o povo de Israel tinha um reset espiritual. A nação inteira era unida em um só propósito, buscar perdão. E isso fortalece e fortalecia e continua fortalecendo os laços sociais. Agora, como que eu, você, nós podemos aplicar isso no nosso dia? Aonde eu posso melhorar? Reconhecendo que preciso, eu, você, de perdão diariamente. A minha família pode melhorar. Como? Criando espaço, família, de reconciliação, diálogo e oração com seus filhos, com aqueles que estão em briga, que estão em desavença. O cristão pode melhorar como congregação, diaconisas, diáconos, pastores. O cristão pode melhorar não carregando culpas do passado, mas vivendo a liberdade em pureza, humildade, caráter moral do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo coração precisa de um tempo de expiação, cura e libertação, queridos. O capítulo Levítico 16, essa reconciliação nos mostra uma reconciliação e total e recomeço, irmãos e irmãs. Lembra lá em Salmos 103, versículo 12, meu irmão. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Daniel, meu irmão, minha irmã, orou ao Senhor e orou com fé. Ao Senhor pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Daniel 9:7. Dos Evangelhos dos Apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, meu irmão, Jó nos relata em 19:30 que Jesus, ao morrer,
rasga o véu. Está consumado. Tetelestai, está consumado. Meu irmão, minha irmã, Paulo escreve para Hebreus e declara: temos ousadia para entrar no Santo do Santo. Por onde? Por mim, pelo pastor, pela pastora, pelo diácono, pela diaconisa? Não, queridos, queridas. Entrar no Santo do Santo pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você viajar para Hebreus capítulo 10, versículo 19. Meu irmão, minha irmã, no final do livro Apocalipse, no final de tudo, o Cordeiro no trono recebe toda a adoração dos povos. Quem é o Cordeiro? É Cristo Jesus. Nos dias de hoje, psicologicamente, você, nós precisamos de momentos de reconciliação. Sociologicamente, precisamos de unidade em torno da fé, meu irmão, minha irmã. E terapeuticamente, para a cura diária, precisamos liberar o peso do passado que nos escraviza através de Satanás, do príncipe dos demônios, desse mundo organizado, que vive nas primeiras camadas e segundas camadas dos principados e potestades celestiais, meu irmão, minha irmã. E esse inimigo você não se brinca, porque ele tem poder, mas no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu, você, nós e todo verdadeiro cristão temos poder, autoridade, direito e legitimidade. Aonde eu posso melhorar, irmão? Deixando Deus, Cristo Jesus e o Espírito Santo lavar a sua, a minha, a nossa alma e a nossa culpa. E aonde a minha família pode melhorar, você, família? Praticando reconciliação, perdão. Aonde a igreja pode melhorar, reconhecendo pastores, pastoras, diácono, diaconisa, do que só o sangue de Jesus é suficiente. Não precisamos de marabalismo em cima do púlpito, não precisamos de expurgação, não precisamos de profeta, não precisamos de nada, só precisamos do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, é suficiente, meu irmão. Capítulo 17 a 27, meu irmão, é onde nos mostra que eu e você, nós devemos permanecer na presença de Deus. Aqui nos ensina que a disciplina diária sustenta a cura. Não basta começar bem, é preciso perseverar, continuar. Psicologicamente, filhas, aqui nos mostra a importância de rotina saudável, cunhada, disciplina mental e espiritual. Em nosso contexto social, as festas e leis da época fortaleciam a identidade do povo, dando senso de pertencimento à ordem, queridos, queridas. E você pode agora, cunhada, perguntar: onde eu posso melhorar? Lógico, criando hábitos santos, oração, estudo, meditação, cuidado com o corpo, escolher alimentações puras, águas e a mente em meditação da palavra de Deus. E aonde que a sua família, minha, nossa família pode melhorar? Estabelecendo valores claros de fé, respeito e amor. Meu irmão, minha irmã, diácono, diaconisa, pastores, pastor, aonde a minha congregação, aonde o cristão pode melhorar. Lógico que só pode melhorar vivendo de uma forma constante, não apenas em momentos especiais, mas formas eternas e constantes da presença de Cristo Jesus. Santidade, meu irmão, não é evento, é estilo de vida, diácono, diaconisa. Pastores, santidade não é evento, é estilo de vida. E assim, é por isso que eu amo as Escrituras Sagradas, transcritas nesse livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada.
Levítico nos convida a um tratamento diário, sobrinhos, sobrinhas, tias, tios, cunhadas, da alma. Esse livro aqui, ele nos cura a nossa culpa. Filhas, capítulo de 1 a 7. Disciplina nossas emoções, capítulo de 8 a 10. Purifica a nossa vida, capítulo de 11 a 15. Nos reconcilia com Deus, se você meditar na palavra, no capítulo 16. E nos ensina a viver em santidade contínua, capítulo 17 a 27. Assim eu e você, nós podemos melhorar como pessoas, podemos melhorar como família. As nossas famílias podem melhorar como comunidade de amor, de exemplo. E todos juntos podemos permanecer em uma sociedade na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã. É assim esse livro. Então isso não é apenas um livro de leis. Isso aqui é uma meditação, é uma chama, é um chamado para você, irmãos e irmãs, onde nós estamos todos interligados no livro de Levítico, no primeiro livro Gênesis, no segundo livro Êxodo, e aqui estamos no terceiro livro Levítico, com os salmos, os profetas, os evangelhos, os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, e Apocalipse, querido. Aqui nós estamos interligados terapeuticamente, filhas, psicologicamente, sociologicamente. E é aqui que você passa a entender que a palavra de Deus cura a sua alma, minha alma, a nossa alma. Ordena a vida e prepara não só eu, você, nós, mas a nossa congregação, a igreja, como corpo de Cristo. Meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, na Bíblia a palavra sermão não é e não aparece como termos usado pelos apóstolos. Sou profetas ou os profetas. O que temos é a pregação, é o ensino, é o anúncio da palavra. Meu irmão, minha irmã, a ideia que aqui expressa é muito verdadeira. Muitas vezes o que chamamos, queridos, de sermão, ganhou ao longo da história um ar de falsidade. Por quê? Porque se tornou apenas uma oratória bonita, misturada com vaidade de pastores com PhD em teologia, sociologia, delelê, bababá, misturada com a vaidade humana, eloquência sem unção. É quando a boca fala, mas o coração não vive. Meu irmão, minha irmã, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. O contraste, meu irmão, bíblico. Os profetas, como Isaías, Jeremias, Amós, não faziam sermões bonitos. Eles clamavam em lágrimas contra a idolatria, chamando o povo de Deus, chamando o povo ao arrependimento e mudança de comportamento. Lembra, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas? João Batista não subiu ao púlpito para exigir retóricas, mas para dizer o quê? Cunhados, arrependei-vos, raça de víboras. Diácono, diaconisa, pastores, pastora, arrependei-vos, raça de víboras. Mateus nos relata, Mateus 3:7. Jesus nunca fez um discurso teatral, pastores, pastoras, diácono, diaconisa. Ele falava com autoridade e não como os escribas, aonde Mateus 7:29 nos relata, meu irmão, minha irmã, queridos, queridas. Se você viaja para 1 Coríntios 1:23, capítulo 1, versículo 23, ali os apóstolos não buscavam aplausos, mas diziam: nós
pregamos a Cristo crucificado. Qual é o perigo, meu irmão, minha irmã? Qual era o perigo, irmão? O perigo do sermão falso, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas. Um sermão sem vida espiritual pode se tornar o quê? Diácono, diaconisa? Discursos cheios de conhecimento, mas sem transformação. Um misturado de santidade com falsidade, onde a palavra é proclamada, meu irmão, minha irmã, mas a vida não reflete aquilo que é dito. É um teatro religioso que impressiona, mas não liberta. Não existe mudança de comportamento. Diácono, diaconisa. Jesus mesmo alertou, meu irmão, minha irmã. Este povo honra-me com os lábios, pastores, pastora, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Apóstolo de Jesus Cristo nos relata. O que Deus espera, filhas. Deus não nos chama a pregar sermões bonitos, mas pastores, pastoras, diácono, diaconisa, mas é entregar mensagens vivas, cheia do Espírito Santo, enraizada nas Escrituras sagradas e testemunhadas pela própria vida do pregador, que é o mais importante, diácono, diaconisa. Pastores, pastoras. Assim como Paulo disse. O que Paulo disse, queridos, quando você viaja lá para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4? O que apóstolo Paulo diz? A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração do Espírito e de poder. Meu irmão, minha irmã, por isso, o que precisamos hoje, eu, você, irmãos e irmãs, e sempre, não é de sermões teatrais em nossas congregações, mas de palavras vivas que curam, libertam e transformam. Pregação verdadeira, queridos, queridas, irmãos e irmãs, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, é aquela que alinha boca e coração e espírito, mudança de comportamento, palavra e vida, teoria e prática. Quando falamos o que vivemos, o Espírito Santo autentica e a palavra deixa de ser falsidade para ser fogo do céu, queimando nos corações dos irmãos, das irmãs e da verdadeira palavra de um pastor. Vidas são mudadas e salvas, queridos, queridas. Meu irmão, minha irmã, que a palavra impacta na vida, na igreja, que a pregação viva do Espírito Santo, do sermão, entra e tem a mudança dos irmãos. Porque assim, queridos, como um sermão vazio e falso, o irmão que está na congregação, da forma como os visitantes entram e saem,
não existe mudança de comportamento. Meu irmão, minha irmã, temos que ser como o sal da aliança, a beleza do sal da aliança, meu irmão. O sal da aliança, queridos, nos mostra uma mensagem ali, que toda a oferta que o povo levava ao altar tinha um segredo. Qual era? A oferta precisava ser temperada com o sal. Não era apenas farinha, nem apenas azeite, nem apenas incenso. Tudo, absolutamente tudo, tinha que ter o sal da aliança, meu irmão, minha irmã. E assim é que nos diz e nos fala, meu querido, em Levítico 2:13, capítulo 2:13. Todas as tuas ofertas de manjares temperarás com sal. Temperarás com sal. E não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus em todas as tuas ofertas. Oferecer a sal. O que quer dizer isso, meu? O que tem significado do sal, tia X? Meu irmão, minha irmã, o sal preserva, assim como a aliança de Deus é eterna, imutável, incorruptível. O sal dá sabor, meu irmão, minha irmã, filhas, queridos, queridas, sobrinhos. Assim como a sua, minha, nossa vida em Cristo, somente em Cristo Jesus, precisa ser marcada pela graça e pela verdade. O sal faz o quê, queridos, queridas? Purifica. Assim como Deus nos chama a ofertar, mas a ofertar com o coração limpo, puro e cheio de bondade, de arrependimento e de sabedoria e mudança de comportamento. O sal era a assinatura, a invisível de Deus sobre cada oferta. Se há sal, existe aliança. Se há aliança, há coração puro. Se há coração puro, há aceitação do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu amo esse livro porque tudo aqui nos mostra que eu, você, nós somos conectados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse o que em Mateus, relata lá no livro de Mateus 5:13, vós sois o sal da terra, meu irmão. Ele nos chama a sermos o tempero do mundo. Ele nos chama a sermos a marca viva da aliança. Ele nos chama assim, como o sal estava em cada oferta, a aliança de Cristo Jesus está em cada detalhe da nossa vida, meu irmão. Mas como que nessa terapia que nós estamos fazendo aqui, nesse livro de Levítico, temos e podemos ter uma aplicação espiritual em nossa vida? O sal é a memória, filhas, sobrinha. Lembrar quem somos e a quem pertencemos. Na nossa sociedade, o sal é comunhão. Só quem vive em aliança verdadeira sabe viver em comunidade. E na sua terapia de hoje, irmão e irmã, o que é o sal? O sal é cura, o sal traz equilíbrio, o sal aqui nos mostra restauração, cicatrização das nossas feridas, meu querido, minha querida. Portanto, irmãos e irmãs, o que o Senhor nos ensina hoje aqui é simples e profundo.
Deus não recebe oferta sem sal, porque Ele não busca apenas rituais, mas o nosso grande Deus, mas aliança, o que Ele procura, verdadeira. O altar de Deus não é lugar de diaconisas, de aparências, pastores, mas lugar de aliança. E essa aliança só é possível no sangue do nosso Cordeiro, que nos purifica, que nos sela, que nos tempera. É assim como toda oferta era salgada no Antigo Testamento. Toda nossa vida, filhas, cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinha, esposa linda, maravilhosa, toda a nossa vida hoje precisa ser temperada pelo Espírito Santo, e que a nossa adoração não seja insossa, mas carregada do sal da aliança eterna, meu amado, minha amada. E que ao final de tudo, quando eu, você, nós estivermos diante do trono, seja dito de nós, sempre seja dito de nós: este povo tem sabor de aliança, essa congregação tem sabor de aliança, essa família tem sabor de aliança, tem sabor de Cristo, tem sabor de eternidade. Meu irmão, minha irmã, por isso nós falamos: vem, esta é a hora da adoração, meu irmão. Por isso nós devemos entregar o nosso coração, entregar em não apenas ofertas, mas os nossos corações temperados com o sal da aliança, entregar a nossa mudança de comportamento, entregar o nosso arrependimento, meu irmão, minha irmã. É por isso que nós estamos aqui, queridos, conectado, eu, você, nós, o Antigo Testamento, com os evangelhos dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, com a nossa vida prática, tanto sociologicamente, psicologicamente e também terapeuticamente, querido. O sal da aliança, meu irmão, o gosto da vida em Deus. Irmãos e irmãs, toda aliança precisa de sabor, porque o sal não é apenas um detalhe na caminhada, queridos. O sal que dá gosto, é que preserva, é o que sustenta. Meu irmão, sem sal, a refeição, a sua, minha refeição, é sem graça, sem aliança. Também a vida é sem propósito, diácono, diaconisa, pastores, pastora. Mas quando existe sal, há sabor. Quando existe aliança, há prazer em viver com Deus. Quando há Deus na sua vida, filhas, irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, parentes. Quando há Deus, há alegria em adorar. O sal no Antigo Testamento, cada oferta levada ao altar precisava de sal. Lá em Levítico 2:13, não era um ritual vazio, mas um sinal visível de que havia essa aliança verdadeira. Este coração está ligado a Deus. Isso quer dizer o sal desligado a Deus. Essa vida tem sabor de aliança eterna. O sal dos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Podemos conectar, porque Jesus disse: vós sois o sal da terra. O apóstolo Mateus, capítulo 5:13, nos relata isso, queridos, queridas. Meu irmão, minha irmã, eu, você, nós somos, vocês são aqueles que dão sabor à vida neste mundo sem graça. O verdadeiro cristão
temperado pela graça, dá gosto à família, dá gosto à sociedade, dá gosto ao mundo que perdeu o sabor da verdade, da dignidade, da moral, meu irmão, minha irmã. E terapeuticamente, meu irmão, o sal simboliza psicologicamente, filhas, o sentido da vida. Quando aqui meditamos e entendemos a palavra, quando entendemos a nossa aliança com Deus, encontramos propósito e prazer verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, na nossa sociedade, o sal representa comunhão. Na mesa, o sal é compartilhado na vida, a aliança é vivida em comunidade, meu irmão. E você pode usar para isso na sua terapia de hoje, filhas, sobrinhas, sobrinhos, tias, primo, primas, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Nessa terapia diária, o sal aqui lembra que precisamos equilíbrio, nem de mais e nem de menos. Assim também a nossa caminhada com Deus, disciplina, mas também prazer, obediência, mas também alegria, vida, queridos, queridas. O mundo anda ansioso, sem sabor, sem alegria verdadeira. Muitos tentam, queridos, temperar a vida com prazeres das iguarias do mundo, prazeres passageiros, filhas, sobrinhos, sobrinhas, mas continuam vazios, sem nada, tendo tudo e não tendo nada. Somente o sal da aliança com Cristo Jesus dá o gosto real da vida, o prazer de adorar, o prazer de viver, o prazer de permanecer, meu irmão, minha irmã. Portanto, irmãos e irmãs, o sal da aliança é mais do que tempero na oferta, é sabor para a sua, minha, nossa vida, é gosto para a alma, é alegria para o coração. O sal preserva. Assim, a aliança de Deus nunca se perde. O sal dá gosto. Assim, a adoração, meu irmão, nunca é vazia, filhos, filhas, mas cheia de prazer. O sal purifica. Assim, a vida nunca é suja, mas lavada pelo sangue de Cristo Jesus, do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, ser sal, diácono, diaconisa, pastores, pastora. Ser sal é ser ponte entre o céu e a terra. Ser sal é levar sabor aonde há vazio. Sobrinhas, sobrinhas. Irmão carnal, ser sal é trazer alegria aonde há tristeza. Cunhada, ser sal é mostrar que a verdadeira satisfação não está nas coisas do mundo, mas em adorar ao Senhor Jesus, o Cristo, em espírito, em comunhão, em arrependimento e mudança de comportamento, e em verdade, adorar em verdade. Ser sal é que a sua, a minha, a sua vida, a nossa vida, seja temperada pela graça constante a cada batida do nosso coração, dos nossos lares, temperados pela fé, e a nossa adoração temperada pelo sal da aliança eterna, queridos, queridos, e que ao provar do nosso testemunho, o mundo diga: há gosto aqui, há sabor aqui, há vida aqui, porque aqui habita a presença de Deus, do Deus vivo nesse irmão, nessa irmã, porque Ele é sal na terra. Eu, você, pastores, pastoras, diaconisas,
E por isso que para Ele, por Ele, porque dele, para Ele, são todas as coisas. É onde nós devemos entregar e ter o prazer em adorar, meu irmão. O sal da aliança, como entrega e consagração da vida inteira, da sua vida, da minha vida, da nossa igreja, da nossa congregação. Meu irmão, minha irmã, este é o sal. Essa é a meditação que nós fazemos no livro de Levítico, meu irmão. Das ofertas e de tudo que nós temos, meu irmão, minha irmã. É o sal que faz mudar a sua vida, meu querido, minha querida. Então nós andamos nessa comunhão com Deus, meu irmão, nessa segunda parte da meditação de Levítico. E por isso, queridos, queridas, estamos aqui para que a cada batida do coração nós possamos ter arrependimento, mudança de comportamento. E sem mudança de comportamento, diácono, diaconisa, não tem salvação. Porque quando você medita das ofertas pacíficas, tudo na nossa vida, na sua vida e nesse livro de Levítico, lembra que tudo já, filhas, aponta para Jesus Cristo, a nossa paz. Por isso, irmãos e irmãs, que nesse livro, meu irmão, no capítulo 3, vimos as ofertas pacíficas, sacrifícios de comunhão, oferta de gado, dos carneiros, das cabras. Mas acima de tudo era a oferta que falava da paz e de paz com Deus e de comunhão com o próximo. No altar subia o aroma, filhas, filhos, queridos, queridas, suave, e o coração descia em paz. Era o momento em que o adorador não apenas confessava seu pecado, mas celebrava a conciliação com Deus. Porque cada animal ali apresentado, cada sangue derramado, não era fim em si mesmo, mas o anúncio da cruz de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que nos reconcilia e nos reconciliou e nos reconciliará sempre com o Pai, queridos. As ofertas pacíficas em Cristo. Ele é a nossa paz, onde Efésios 2,14 nos relata. Ele quebrou o muro de separação. Jesus Cristo, ele fez do altar da cruz a nossa, a sua, a minha mesa de comunhão, meu amado. A paz de Cristo, filha, foi o que me curou, irmãos e irmãs, e cura todo aquele que se entrega realmente para Ele. Querido, Cristo cura a ansiedade, remove a culpa, traz descanso. A paz de Cristo nos ensina a reconciliação com o próximo, restaura lares e comunidade. A paz de Cristo, toda vez que adoramos, oferecemos a Deus a nossa paz, é um exercício de cura interior, meu irmão, minha irmã. É assim, irmãos e irmãs, e quando nós lemos esse livro de Levítico, não são apenas leis. Aqui vemos a cruz de Cristo, vemos o sacrifício que nos trouxe paz. Aqui nós meditamos na aliança que nos fez um só povo. A oferta pacífica nos ensina que adorar não é apenas chorar pelo pecado, é também mudança de comportamento, arrependimento e também celebrar a comunhão e ter prazer em Deus,
e provar já aqui do banquete e eterno que nos guarda no céu. E que a nossa vida, a sua vida, a minha vida, elas seja sempre, queridos, uma oferta pacífica, um sacrifício de amor, um altar de comunhão, um testemunho vivo de que em Cristo Jesus, você, nós temos paz. Meu irmão, minha irmã, não existe paz sem Jesus Cristo, queridos. Por isso que eu convido você, irmãos e irmãs, hoje a oferecer com a própria vida como oferta pacífica de Deus, meu irmão, minha irmã. E é por isso que nós estamos aqui nessa meditação linda, maravilhosa, queridos. Maravilhosa, que é estar com Cristo. Por isso que nós estamos e vamos na terceira parte entrar. E é por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, que na terceira parte desse estudo lindo, maravilhoso de Levítico, aonde, amados, amadas, nós vamos estudar, meditar Levítico 7 a 27. E aí nós iremos concluir, queridos, concluir essa parte de Levítico. E com certeza a tua vida, a minha vida estará melhor e estaremos entendendo essa mensagem linda, maravilhosa, porque o livro de Levítico praticamente se divide de capítulo 1 ao capítulo 7 e de 7 a 27, meu irmão, minha irmã. E assim, meu irmão, minha irmã, concluímos a segunda parte, queridos. E aqui nós vamos continuar nessa meditação maravilhosa de Levítico, meu amado. E por isso, esses capítulos de 7 a 27, amados, chegam à terceira parte desse livro de Levítico, onde 7 a 27 o Senhor nos conduz por um caminho de santidade e comunhão. No capítulo 7, o Senhor encerra um ensinamento, meus irmãos, minhas irmãs, sobre as ofertas, lembrando que todas deveriam ser temperadas com sal, da aliança, símbolo de felicidade, como nós já estamos vendo, de Deus e da pureza do coração do adorador, meu irmão, minha irmã. E nos capítulos de 8 a 10, vemos a consagração do sacerdócio. Arão, seus filhos são separados, mas também aprendemos com a tragédia de Nadab e Abiú, que não podemos brincar com coisa santa, meu irmão. Fogo estranho diante de Deus é rejeitado. Os capítulos de 11 a 15, o Senhor fala da pureza, de pureza, distinguindo o puro do impuro, não apenas em alimentos, mas também em vida, higiene, saúde e santidade. E santidade cotidiana, meu irmão. Aqui entendemos que Deus se importa com cada detalhe da sua, da minha vida e da existência. Nos capítulos 16 encontramos, meu irmão, minha irmã, o coração do livro, o dia da expiação, um dia de reconciliação, quando o sangue era derramado e a nação inteira buscava perdão. É uma sombra perfeita do que Cristo fez por eu, você, nós na cruz, e entrando uma vez por todas no Santo dos Santos Celestiais. E dos capítulos, meu irmão, minha irmã, de 17 a 22,
nós aprendemos, queridos, queridas, a santidade, meu irmão, sobre a santidade da vida do sacerdócio. O sangue pertence a Deus, a vida pertence a Deus, o casamento pertence a Deus, a sua família pertence a Deus, seus filhos pertencem a Deus, o seu negócio pertence a Deus. Tudo isso nos mostra que o cristão, o verdadeiro cristão, é chamado a viver em pureza e obediência, onde nos capítulos 23 a 25, Deus substitui suas ofertas santas, a Páscoa, o Pentecoste, os tabernáculos e o ano do jubileu. Cada celebração, meu irmão, vem apontando para Cristo, e cada memória renovada a aliança. Aqui nós podemos meditar futuramente, agora no próximo vídeo áudio, que a vida com Deus também é feita de celebrações, descanso, alegria na sua presença, meus queridos, minha querida. E assim, meu irmão, nós vamos agora fazermos uma oração poderosa para depois continuarmos esse livro maravilhoso. Amém? Que esse bom dia, nessa boa tarde, nessa boa noite, nós estaremos presente desse grande Deus, e que nenhuma seta do inimigo caia por terra, caia por terra e queime no fogo no lago de fogo com enxofre, meus queridos, queridas. Então, irmãos e irmãs, vamos encerrar o nosso entendimento, meditação, a nossa terapia diária, orando, irmãos. Aonde você estiver, ouça essa oração para acalentar a tua alma e teu espírito. Ó Senhor, todo-poderoso, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nessa hora, Senhor, nessa hora de oração, nos colocamos diante do teu altar, do capítulo de 1 ao 7 de Levítico aqui, ó Pai. Aprendemos sobre as ofertas, a oferta do holocausto, que sobe como aroma suave, a oferta dos manjares, aonde temperada com o sal da aliança, a oferta pacífica que traz a comunhão, a oferta pelo pecado que purifica, a oferta pela culpa que restaura. E em todas elas entendemos, ó Deus, que tudo aponta para o teu Filho amado Jesus o Cristo, o Cordeiro Santo, que morreu por nós. E ali na cruz, ó Pai, onde teve sangue, humilhação, morte, mas teve a semente também plantada, porque todo aquele que na cruz do Calvário se arrepende dos pecados e tem mudança de, assim, ó Deus, de comportamento, tem a salvação em Cristo Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, o Cordeiro Santo, porque nada além do sangue de Jesus pode nos purificar, nada além do sangue de Jesus pode nos justificar e nos reconciliar contigo, ó Pai. Agora, Senhor, quando formos iniciarmos a terceira parte do capítulo de 7 a 27, Senhor, te pedimos que continue abrindo
os nossos olhos e nos dando entendimento através do Deus Espírito Santo. Porque dos capítulos de 7 em diante, ó Deus, o Senhor nos mostra que não basta apenas ofertar, mas precisamos viver em santidade. Em santidade. E no capítulo seguintes, capítulo 8, ó Deus, vemos a consagração do sacerdote. Assim, ó Deus, aprendemos a não trazer fogo estranho diante de Ti. Assim, Senhor, ensinando-nos sobre a pureza no corpo e na vida. O dia da expiação, Senhor, que o Senhor nos mostra, apontando diretamente para a cruz de Cristo Jesus. A santidade é exigida no altar, na família e no coração. Vemos as festas santas e grandes jubileus que anunciam a liberdade em Cristo Jesus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, as bênçãos e maldição nos chamam à fidelidade. E assim, ó Pai, aprendemos que os votos e as consagração, ó Deus, pertence somente a Ti, porque o Senhor é o Senhor, é o Pai transformador. Ó Pai, que Jesus Cristo esteja aqui a esta oração, transformando em chama viva sobre esse irmão, sobre essa irmã, e que o sal da aliança esteja em nossos lábios, que o fogo do altar esteja em nossos corações, que o sangue do Cordeiro nos purifique por completo, Deus, e que a santidade, ó Pai, a santidade seja o nosso estilo de vida, e que cada família aqui representada, ó Pai, tanto presente como online, seja separada para Ti, que cada irmão, cada irmã, ó Deus, entenda que esse livro de Levítico não é apenas leis, mas é terapia da alma, é cura do coração, é disciplina da mente e restauração da nossa congregação, da nossa casa, da nossa comunhão, da nossa comunidade. Que nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus pode nos dar vitória. Nada além do sangue de Jesus pode nos dar vida. Nada além do sangue de Jesus pode nos dar paz. Assim, Senhor, Pai Deus, nós estamos aqui em oração, ó Senhor, profunda de entendimento da Tua palavra. Aqui, ó Deus, é onde nós queremos, ó Deus, abrirmos os nossos corações para sempre, Senhor, na Tua presença. Que seja feita a Tua vontade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus. Por isso, ó Deus, queremos, ó Deus, continuarmos orando e pedindo a Ti, ó Deus, sempre, Senhor, nesta oração. Assim, ó Pai Santo, agora que avançamos nos Teus estatutos, queremos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos purifique, nos lave com o sangue de Jesus Cristo, transformando não somente a nossa vida, mas a vida
das nossas filhas, dos nossos irmãos, irmão carnal, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, nessa comunhão diária. Ajude-nos, Senhor, nessa comunhão diária que precisamos tanto do Senhor. E aqui, ó Deus, lhe pedimos, assim, ó Deus, a Tua unção para que nós possamos ser o sal da terra. Por isso, ó Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua presença em nossa vida, Senhor. Jamais nos deixando sozinhos, Senhor. E nós lhe pedimos, ó Pai, que a Tua presença venha nos libertar, ó Deus. Porque o Senhor é o Deus grandioso. Ó Pai amado, como é bom estar na Tua presença, Senhor. É por isso que nós cremos que quando nós estamos na Tua presença, somos libertados de todas as forças do inimigo, Pai. Por isso que nós queremos estar presente de Ti, da Tua presença. Queremos ser o sal da terra, o sal da nossa família, o sal da nossa vida. Seja exemplo de Cristo Jesus, porque o Senhor é o Deus que nos transforma a cada dia, Senhor, nesse sacrifício vivo que o Senhor tem nos dado, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Ó Pai amado, é assim, Senhor, que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. E que esse irmão, essa irmã, que está com fardo na vida, Cristo Jesus venha aliviar, porque o Senhor é o Deus que nos faz cada vez pessoas livres das garras do inimigo, Senhor. E é em nome de Jesus que eu lhe agradeço eternamente, ó Pai, para a Tua honra e glória. Queremos estar contigo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, e jamais afastarmos de Ti, Senhor. E assim, ó Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos nesta hora que a Tua presença nos sustenta e nos liberta. Se não fosse pelo Senhor, o nosso lado já teríamos sido consumido, mas Tua mão forte nos ergueu, Tua voz nos chamou, Teu amor nos cobriu e Teu sangue nos purificou. Pai amado, Criador do inexistente, de tudo e de todos, a Tua presença nos liberta do peso da culpa. Aquilo que nos acusava foi lançado ao fundo do mar, foi lançado ao lago de fogo, conforme a Sua Escritura Sagrada nos diz, queimado com enxofre. O inimigo tentou prender nossos pés em grilhões, mas o Teu Espírito quebrou as correntes. Hoje somos livres,
para adorar, livres para servir, livres para viver em santidade. E, Senhor, a Tua presença nos libertou das prisões emocionais. O Senhor curaste as nossas feridas, as nossas lepras espirituais, enxugaste as nossas lágrimas, descansando as nossas almas, Pai, cansadas. Tua palavra, ó Deus, nos lembra, assim como se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ó Pai. É o que nós queremos. E nós declaramos, somos livres em Cristo Jesus. Pai amado, a Tua presença tem nos libertado como família. Aonde havia divisão, o Teu Espírito trouxe comunhão. Onde havia escuridão, a Tua luz brilhou. Onde havia silêncio de dor, agora há cântico de alegria. Ó Senhor, continue guardando esse irmão, essa irmã. Assim, ó Pai, nossas casas como tabernáculo vivo da Tua presença, a nossa família. Sabemos, ó Deus, que do livro de Levítico e Apocalipse, a Tua palavra, a Tua voz nos chama a arrependimento e a santidade. Assim como no deserto o Senhor libertou Israel, assim como em Cristo rasgaste o véu, Senhor, assim também hoje nos liberta de toda prisão, visível e invisível, pelas nossas forças, mas não pelo nosso poder, nem pelas nossas forças, mas pelo Teu Espírito. Que a Tua presença, Senhor, continue, ó Pai, a nos libertar hoje e sempre, libertando-nos do medo, da culpa, da ansiedade, da depressão. Liberta-nos, Senhor, das correntes que não vemos, dos pensamentos que nos prendem, dos hábitos que nos afastam de Ti. Senhor, nós Te entregamos tudo, porque só em Tua presença há liberdade plena. E declaramos, ó Pai, e declaramos diante do céu e da terra, que até aqui nos ajudou o Senhor. E sabemos, ó Pai, que a Tua presença é o que nos liberta, nos libertou e nos libertará. Assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, é o que nós estamos sempre lhe pedindo, porque o Senhor é o Deus vivo, é o Deus que nos faz caminharmos os caminhos retos do nosso Senhor Jesus Cristo. E através do Deus Espírito Santo é onde nós conseguimos ter o nosso consolo nas nossas angústias, ter as orientações dos caminhos que são desviados nas tempestades, ter uma orientação que é onde estamos vivendo em desertos. Pai amado, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, estar presente de Ti, onde nada tem nos faltado. Aqui, Senhor, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, nesse bom dia, nessa boa tarde, nessa boa noite, Senhor. Que a Tua presença continue nos enchendo, preenchendo e nos libertando de toda a seta do inimigo. Nós passamos a ser um verdadeiro cristão de arrependimento e mudança de comportamento.
que em nossas terapias de oração, aonde Jesus já nos mostrou que o véu já foi rasgado e nós temos acesso direto à casa do Senhor. Oh, amado Pai, como é bom estar na Tua presença, Pai. O Senhor é que nos liberta. Deus amado, nós te exaltamos, porque a Tua presença tem sido a nossa libertação. E é nada além do sangue de Jesus. Foi o Teu sangue que nos lavou, foi a Tua cruz que nos libertou. Se estarmos em trevas hoje, esse irmão, essa irmã, nossas filhas, minha esposa, eu, meu irmão carnal, assim, ó Deus, nossas cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos, primas, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Se estarmos em trevas, hoje andamos na luz. Se estarmos presos, agora somos livres para te adorar. A Tua presença, a presença de Cristo Jesus é refrigério para a nossa alma, é bálsamo que cura as nossas feridas. A presença do Deus Espírito Santo é descanso para os cansados e alegria para os abatidos. É na presença de Cristo Jesus aonde há liberdade. É na Tua presença a vida abundante. É na Tua presença aonde Cristo Jesus quebra todas as correntes caem ao chão. É na presença de Cristo Jesus que o povo